Olá, Câncer, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Vamos tratar hoje a respeito do mês de maio para vocês, mas eu gostaria de deixar já avisado que no final desse vídeo eu vou deixar a leitura do segundo trimestre do ano para o signo de vocês, caso tenha interesse em ver, tá bom, gente? Mas hoje aqui vamos falar de maio, especificamente de maio, ok? Vamos começar, Câncer. Essa toalha é muito fininha, eu puxo, ela já enruga. Aí tem que ficar todo momento dando uma esticada nela. Opa, fala sobre alguma coisa, sobre uma renovação na tua vida, nesse sentido. Alguma renovação, algum renascimento, ou alguma libertação de karma, os caminhos que se abrem, né? Aqui me veio muito... Recém bati o olho e me veio a libertação. Então vamos ver, essa é a carta de corte, tá, gente? Vamos ver o que que fala aqui, é o conjunto do jogo, ok? Ó, não falei que tem alguma coisa a ver com karma? Ó, a regente do jogo veio mais uma vez falando sobre esse tipo de assunto. Eu preciso só de uma carta, mas para vocês já veio duas. Opa! Você viu? Caiu, peguei e guardei. E foi tão automático que eu mesma nem percebi. Daí eu pensei, ué, guardei, né? Não deveria ter guardado. Não, eu captei que não. Não era isso, era pra guardar mesmo. Deixa eu ver quantos caiu. Caiu mais uma vez, caiu duas. Vamos aceitar. Não sei se são as mesmas de antes. Sei que caiu duas como antes, né? Mas eu não cheguei a ver que cartas eram que caiu antes. Vamos ver aqui um. Ah, isso aqui que foi? Minha conexão tá muito forte. De uma mensagem que era pra falar aqui, que eu captei que é pra falar sobre isso aqui. Ok, então vamos lá, Câncer. Fundo do baralho vem falando sobre alguns de vocês têm dúvidas, né? Para alguns é aquela questão de estarem mais românticos ou desejarem relacionamento na vida, ou assim, já tenho relacionamento, mas desejarem que o relacionamento flua de uma forma mais harmônica, mais romântica, mais nesse sentido, tá? Então tem uma galera aqui que tá com os pensamentos muito em questões afetivas, de romance, de casal, essas coisas, tá? Mas tem outros público aqui de Câncer que na verdade está muito pensativa, com dúvidas a respeito de alguma escolha que tem que fazer. Às vezes pode aparecer para vocês mais uma oportunidade, uma possibilidade de caminho, e aí surge a dúvida, qual é a melhor opção para mim? Eu sigo por aqui ou sigo por lá? O que será que é melhor para mim? Então pode ser que alguns de vocês fiquem com essa dúvida, né? Dúvida em fazer escolha, dúvida em escolher caminho, sabe? Ou ficam divididos entre situações diferentes. Aqui diz que lá no fundo você já escolheu, o Câncer, tá na hora de você colocar em ação. Que aqui diz que você tem que pegar um foco aí e assim, sabe quando a gente pega um foco na vida e começa a correr atrás das coisas para fazer as coisas materializar na nossa vida? Fazer as coisas acontecer de uma vez? No teu caso é isso. Que é para você decidir logo o que você quer e colocar em ação. E aí correr atrás daquilo que você quer. Alguma coisa vai dar certo, vocês vão conseguir, diz aqui, tá bom? Mas aqui é meio que assim, não tá na hora de parar um pouco de enrolar sobre a respeito de alguns assuntos? É como se fosse isso. Porque no momento que você conseguir alcançar um objetivo aqui, que provavelmente foi muito desejado,
alguma transformação acontece na tua vida. As coisas não ficam do jeito que estão. Diz aqui, carta de corte, que alguns de vocês têm que deixar coisas para trás ou pessoas para trás. Ainda mais se nós estamos falando como uma carta de corte. Fala nisso, deixa eu ver se a carta de corte veio na mesa. Ela veio na mesa, gente. Caiu aqui, ó, representando bem a energia de vocês. Então, realmente, essa carta tem muito a ver com o jogo de vocês, sim. A carta do corte daquele baralho. Agora, a carta de corte desse baralho, ela meio que confirma o que eu tinha visto já na outra situação ali. Sobre questões sobre karma, libertação, esse tipo de coisa. A carta que saiu aqui no meio, né, da mesa, até como representante, regente do jogo, que a gente chama. Deixa eu tirar aqui as cartas. Caiu. É o seguinte, né? Então, assim, a carta que saiu aqui na mesa, a gente fala sobre tentar levar as coisas com equilíbrio, tá? Pelo fato que veio duas cartas na mesa falando sobre questão de karma, né? Então pode ser que alguns de vocês estejam passando ainda por um momento de instabilidade, caminhos sendo reajustados, ou alguns assim passando por alguns desafios, tá? É para sempre que vai ficar isso no ar? Não, não vai, tá? Aqui mostra assim que é um mês assim meio que de transição. É como se você passasse por um período assim e transmutasse, tá? Então, não veio pra mim muito forte no começo do jogo ali, a sensação de libertação. Então é isso. Às vezes quando passa esse período de desafio ou de karma, né, como as pessoas gostam de chamar, há essa libertação, há essa reabertura de caminho. Então assim, para alguns já vivenciaram isso, para outros estão vivenciando isso. Onde as coisas podem se mostrar um pouco instáveis, as coisas podem se mostrar assim, uma hora tá de um jeito, de repente acontece surpresinhas de última hora e você tem que lidar, tem que ter jogo de cintura, tá? Alguns de vocês, assim, não lidam muito bem, porque tem algumas pessoas que têm um pouco de tendência a ter ansiedade, angústia, agitação interna, e é por isso que eles pedem, assim, equilíbrio. Equilíbrio, porque se aparecer desafio, você deve ter jogo de cintura, saber lidar bem com sua situação, ter equilíbrio. Mas saiba que isso não é uma situação que permanece, é uma situação que é temporária na vida de vocês. Quando isso passar, então é preciso ter equilíbrio para lidar com os assuntos de forma melhor possível, até emocionalmente falando, tem que ter mais equilíbrio, tá, Câncer? Mas quando passar isso, os caminhos se abrem, tá? A coisa tende a melhorar. Só que fala muito sobre aqui, quando passa essa energia, geralmente caminhos novos se abrem na vida da pessoa. Não lembra que eu falei aqui que alguns de vocês estão um pouco na dúvida com o que vão fazer, o que caminho escolher, alguma coisa nesse sentido? É porque nada está certo ainda, mas num futuro breve já está, na verdade. Por isso que fala assim, lá no fundo você já sabe o que você escolheu. Você só está tentando entender melhor por que você escolheu isso. Se questionando, às vezes, um questionamento interno. Enfim, fala de vitórias, fala de coisas boas acontecendo e fala também de busca por... Alguns busca por novas aventuras nessa vida, né? Experimentar novas experiências. Para outros é realmente assim, querer começar uma vida em outro lugar, gente. Tem uma sensação forte disso aqui. Vamos ver aqui. Como está a energia de Câncer nesse mês de maio? Caiu. Deixa eu ver só se tá duplicada. Não, tá certinho. Porque às vezes, gente, a carta cai na mesa bonitinho ali e a gente só coloca assim e vai fazendo a leitura. E às vezes ela veio uma escondida por trás. Então, volte e meia é bom dar uma conferida. Ó, essa aqui veio uma também. No caso, duas, né? Deixa eu colocar aqui onde é pra ser. É o seguinte, como eu falei, essa energia da instabilidade passa, ela passa, as coisas vão se acentuar. E aí acontece algum tipo de renovação. Só que não é só uma renovação dos teus caminhos. Vai acontecer uma abertura de caminho? Sim, é consequência acontecer uma abertura de caminho. Só que fala muito de renovação.
E essa renovação acontece, em primeiro lugar, dentro de vocês, tá, Câncer? Primeiro acontece em vocês, para depois você perceber essas mudanças, essa grande renovação, assim, na vida de vocês materializada, tá? O que acontece aqui? Acontece que em alguns momentos vocês vão estar com algum tipo de confusão emocional, ou então uma confusão mental. Sabe quando você tem muitas dúvidas? Porque aqui na mesa eu vejo cartas de dúvidas, eu tenho dúvidas, eu não estou conseguindo visualizar direito que caminho eu escolho, eu não sei por onde ir nesse momento, estou confuso, estou confusa, mas saiba que essa energia é passageira, tá? Enfim, quando tudo isso passar, a instabilidade passar, essas dúvidas passarem, tá? Porque isso aqui não fica, ele é passageiro. Alguns de vocês vão acabar pensando muito no passado, sabe? Alguns notam assim o que mudou do passado para cá, de determinado ponto da vida para cá, o que foi mudando, coisas boas que ficaram para trás e já foram vividas, né? E coisas boas, novas que podem chegar, tá? Mas aqui eu vejo que muitas pessoas de câncer, quando lembram do passado, lembram com um certo dor, uma certa ferida, uma nostalgia, mas que às vezes não faz bem, entende? Às vezes é saudade do que já foi, às vezes é lembrar das coisas boas e no meio das lembranças boas vem também as lembranças doloridas, sabe? Então assim, quando o caminho se abrir para renovação, para coisas novas chegar, que aqui fala sobre a abertura de caminho de forma bem positiva, tá, gente? Então seria interessante vocês deixar esse passado para trás, deixar esse passado para lá, inclusive essas feridas que vocês estão trazendo com vocês, tá? Porque algumas pessoas aqui lembram muito de um passado que tem um certo apego, seja até um passado às vezes que tem lembranças boas ou lembranças ruins ao mesmo tempo, só que algumas outras público aqui, pessoas de câncer, tem uma certa decepçãozinha que aconteceu de alguma coisa mais recente, então ainda está pensativo nessa situação. O que a gente diz aqui, gente, é que está na hora de câncer se abrir realmente para coisas novas e deixar o passado para trás, seja as coisas boas que viveram, você aprendeu, você já viveu o que tinha que ser vivido lá, seja as coisas ruins, perdoa, se limpa, se liberta, mas bola para frente. Tá na hora de você fazer, olha o fundo de baralho, tá na hora de vocês fazerem novos planos, onde trarão uma grande transformação na tua vida, né? E esses novos planos não é para ficar só na zona do pensamento, é para colocar em prática, tá? Isso vai trazer mais alegria, mais realização, mais felicidade na tua vida, tá bom, Câncer? Então tá na hora de se abrir para coisas novas. Vamos ver aqui como está o espiritual, que eu achei que o jogo de vocês está bem espiritual. Eu percebi que várias situações, uma conexão espiritual muito forte, ao ponto de mexer com a mente, a gente perder um pouco. Eu captei muito forte isso no jogo de vocês. Sabe que você está com os pensamentos, tá tudo certinho, tá tudo organizadinho, você está seguindo ali a questão. E aí, de repente, some tudo. Aí, o que eu estava fazendo mesmo? Sabe quando a pessoa se perde? Então, eu percebi que tem essa energia aqui. E ao mesmo tempo uma conexão muito forte aqui de alguma mensagem que precisa ser falada, ser passada. Por exemplo, aqui fala sobre a questão espiritual. Mostra que vocês têm proteção espiritual. Tem uma presença espiritual aqui, divina, o que for, né? De acordo com as tuas crenças, está te acompanhando nesse momento, tá? E aqui diz assim que não é para você ficar triste, não é para você reclamar, não é para você ficar lamentando quando algumas coisas assim, ou assim, digamos assim, sofre um pouco de atraso, tá? Aqui fala muito sobre projetos de câncer que sofreram um pouco de atraso nessa vida. Só que eles falam assim, não reclame que sofreu atraso, porque nós te protegemos de uma coisa pior que ia acontecer lá na frente. De repente você estava com pressa em conseguir realizar logo um desejo, um sonho, algum projeto que você tinha, só que aqui diz que se realizasse naquele momento, logo adiante você quebraria a cara com alguma coisa não seria legal, seria uma coisa negativa que ia acontecer logo em seguida, ligado, conectado diretamente a essa situação, dessa conquista, dessas coisas que você estava correndo atrás. Aí o que eles falam? Que eles, a gente como não tem visão, né, estamos vivendo aqui o dia a dia, mas não sabemos o que vai acontecer no futuro.
Nem no futuro breve, nem no futuro longo a prazo, né? De vez em quando a espiritualidade nos mostra por uma intuição, ou você vai e sonha com a coisa, então de vez em quando eles dão uma mostrada para nós assim, do que vem por aí. Mas na maioria do tempo a gente não percebe, não sabe o que está vindo. Mas eles sabem, porque eles já visualizaram, né? Eles têm, digamos assim, uma oportunidade de visão melhor antes das coisas acontecerem, né? Então por isso que às vezes nos avisam, enfim. E vendo o futuro, vendo além do que nós conseguimos ver, eles dão uma ajustada aqui nos teus caminhos. Aqui parece que as coisas sofrem um atraso, tá? Ou já sofreram um determinado atraso, algum projeto que você tinha. Mas eles estão te avisando aqui que não se preocupe, não é que não vai acontecer, vai acontecer. Só que não era o momento, por uma questão de livramento também. É um jogo que vários pontos assim me vem muito forte. Libertação, livramento, proteção, entende? Então eles falam tudo muito assim, você não sabe o porquê, mas agradeça. Vem muito forte para mim isso aqui. Agradeça, não reclame pelo que aconteceu, agradeça. Não fica reclamando, para não baixar tua vibração, para você não entrar em pensamentos negativos, para você não ficar se lamentando, ainda mais pensando no passado com um certo apego. Não. Diz aqui que as coisas mais para frente vão dar certo, sofreram sim um atraso, mas era para tua proteção. E que mais adiante, eles estão ajustando teus caminhos agora, e que mais adiante tende as coisas darem certo. Então, não é para desistir dos sonhos, não é para desistir dos teus planos, tá, Câncer? É para você, na verdade, confiar. Sabe aquela coisa do ter fé? Ah, eu não sei porque as coisas deram errado, eu não sei porque as coisas tomaram esse rumo na minha vida. Não foi isso que eu planejei. As coisas se desviaram. Agradeça, sabe? Não reclama. Coisa certa acontece no momento certo. É isso que eles falam, tá bom? Mas aqui diz que confia, tenha fé, acredite que a coisa ainda vai se realizar, que eles estão... É como se fosse, me veio aqui orando por você. Estamos orando por você. Não sei o que isso significa, mas é o que eu captei aqui. Mas eles falam assim, continue sendo uma pessoa determinada e focada nos teus sonhos, nos teus projetos. Não é para desistir, é para seguir, sabe? Determinada, correndo atrás. Só que assim, mesmo que as coisas se demonstrem assim esquisitas, estranhas, que não estejam acontecendo ou sofrendo atraso, confia no processo e continua, tá? As coisas vão acontecer no momento certo, é no tempo da espiritualidade, porque eles estão assim ajustando um caminho melhor para você, tá bom? Como uma autoproteção, te livrando de certas coisas que haveria pelo caminho e agora, se você seguir certinho os planos, não vai ter, entende? É uma proteção. Aqui eu vejo muitas pessoas angustiadas, preocupadas porque as coisas dão errado, achando que esse padrão de coisas falindo, coisas dando errado e aquela angústia, aquele nervosismo, aquela preocupação, muitas pessoas acham que essas coisas ruins que aconteceram no passado e no presente é o receio, né, que continue acontecendo no futuro. Vai dar tudo errado mesmo. Eu vou largar, vou desistir, vai estar dando tudo errado. Não é para fazer isso, tá? Você tem que tirar um tempo para descansar, mas principalmente para limpar seus pensamentos, para não ficar pensando esse tipo de coisa, tá? Evite brigas, aqui diz muito Câncer, evite brigas, evite discussões, tenta levar a tua vida de forma equilibrada, tá? Tem algumas cartas aqui na mesa que pedem equilíbrio, tanto dos pensamentos quanto das emoções, tá bom? E diz aqui, quando vocês estiverem com muita agitação, que eu vejo que pessoas com muita ansiedade, ó, tanto na mesa quanto no fundo do baralho, a gente vê assim várias cartas que sempre falam ansiedade, agitação, pensamento confuso, ou aquele pensamento agitado por causa da preocupação, aquela agitação, né? Eles falam que não, pega essa energia e vai gastar em, digamos assim, nos teus planos para trabalhar, correr atrás daquilo que você quer, mas não para ficar se desgastando, tá? Quando você usa essa energia toda que você tem aí para lutar, né, por alguma conquista que você quer, se organizar nesse sentido, tá? E correr atrás, ó, é quando você mais assim explode em abundância na tua vida, tá? É quando a abundância realmente vem chutando a tua porta e entrando na tua vida, tá? Ela pode sofrer um atraso, como eu falei, mas não quer dizer que não vai acontecer. Vamos ver aqui o trabalho.
Trabalho para câncer. Tá travando aqui, gente. Eu acho que vai pular. Eu sabia que ia pular. Ok. Pulou. Pulou não, virou, né? 4 cartas. Gente, profissionalmente eu vejo aqui pessoas de câncer querendo, assim, subir de nível, tá? Então aqui temos pessoas que hoje em dia não estão trabalhando, então estão sentindo uma certa agitação interna para preciso trabalhar logo, eu preciso ser um emprego bom, onde que eu tenha uma posição social melhor, que eu suba de nível de vida, que eu suba o status da minha vida, que eu suba, o quanto que eu ganho, eu passo a ganhar mais. Então aqui tem muito essa vontade da pessoa em prosperar, tá? Uma vontade, um desejo, até para alguns às vezes vira um pouco de obsessão essa coisa. Eu preciso ganhar mais, eu preciso de determinada conquista, determinado cargo, sabe? Para alguns pode virar até uma obsessão de pensamento aqui, essa preocupação, essa agitação, tá? Assim, na ordem quem caiu assim, né, de trás para frente, olha só. Então aqui mostra que muitos vão estar bastante ambiciosos ou muito dispostos a ir à luta, fazer a coisa dar certo, porque é o medo, é o receio que as coisas que deram errado no passado fiquem repetindo. Então isso causa preocupação, causa uma agitação interna, causa muito, tá? Gera um desgaste interno em vocês, tanto nos pensamentos quanto na emoção, tá, gente? Aí faz com que vocês tentem ser o mais racional possível. Também as mulheres de câncer, que são tão emocionais, vão tentar assumir uma postura de mais razão, sabe? Não tanta emoção, mais razão, o lado racional. Tentando planejar o seu futuro. Eu preciso fazer um curso para chegar em determinado cargo. Para ter certa carreira na minha vida, vou traçar um plano e vou fazer tudo certinho para chegar até lá. Entende que muitos aqui vão querer ficar bem racional, tá? E às vezes pode ser que vocês fiquem muito estressados, sem paciência para lidar com assuntos que envolvem aqui o dia a dia profissional ou dos seus projetos, justamente por causa dos pensamentos, que é preocupação, é ansiedade, é angústia, e faz com que vocês às vezes fiquem um pouco sem paciência e estressados para lidar nos ambientes ou com as pessoas, tá, gente? Por isso que ali antes apareceu no fundo do baralho: evite brigas, evite discussão. Aqui diz que a tua vida profissional está um pouco estressante e que vocês desejam ter uma vida profissional mais tranquila. A tendência pela carta que termina aqui é melhorar, inclusive conquistas, melhorias. Então assim, por exemplo, quero fazer um curso para chegar em determinado cargo. Vai, gente, porque se você for uma pessoa assim que... Porque tem muita gente assim que é muito sonhadora, ou não coloca em prática. Aqui tá falando muito para câncer, assim, tem um sonho, coloca esse sonho como um plano na tua vida, planeja certinho, né, cada passo que você vai dar e foca nesse planejamento para dar certo. Então não vai ser apenas um sonho. Daqui a pouco, quando você vê, já materializou na tua vida, entende? Então tem caminhos. É uma questão de você saber se organizar. Mas sim, pode ser que nessa folia de... eu vou correr atrás de certo curso, vou fazer determinado curso. Ou, não, vou correr atrás de uma vaga de emprego, preciso de um emprego novo, um emprego melhor. Então pode ser que nessa de correr atrás de alguma coisa vocês fiquem realmente estressados, tá? Mas, como eu falei, ter clareza dos pensamentos, bem planejadinho, correr atrás, tendência é dar certo, tá? Você não pode desistir. Outra coisa, para aquelas pessoas de câncer que já trabalham, você pode, por exemplo, se você já tem um trabalho, teria como você fazer alguma coisa para melhorar aquilo que você já tem? Trabalho por conta própria. Não está na hora de dar uma reformulada, olhar algumas coisas que você poderia dar uma melhorada nisso? Porque a tendência aqui é quando você faz planos novos, uma estratégia nova, reestrutura esse negócio que você já tem, ele melhora. Então aquela coisa estressante que tinha, as preocupações, você consegue dar uma superada nesses desafios, tá? Inclusive para aquelas pessoas que, por exemplo, trabalham 20 anos na mesma empresa. Não está na hora de você ver se dá para rolar aí uma promoção ou uma troca de setor que vai ser mais benéfico para você? Porque aqui tem caminhos tanto para quem quer coisa melhor ou para quem quer melhorar a profissional ali que já tem, entende? Tende a ser bem positivo. Mas aqui depende muito de você, assim, ter a ideia e colocar em prática, tá bom, Câncer? Os desafios serão superados, os problemas também. Só que, assim, você vai ter que saber tirar um tempo para descansar, diz aqui. Tá bom? Um momento para descansar.
financeiro, veio um padrão aqui, gente. Essa carta estava no fundo do baralho e saiu agora na mesa. Sabe qual que é o padrão aqui na questão das finanças? Diz que você precisa se reorganizar no dinheiro, tá? Então, assim, reveja. Nos últimos tempos, você teve muito gastos? Ou você é uma pessoa que tem muita conta para pagar? Aqui precisa que a pessoa faça uma nova estratégia, como eu falei agora há pouco. Reestruture todas as suas ideias, teu planejamento ou a forma como você administra o dinheiro. Tá na hora de reformular aqui, tá? E aqui não é só aquela coisa, tive uma ideia, se vai ser boa. Não, é para colocar em prática. Por exemplo, eu preciso ser mais responsável e uma pessoa mais disciplinada com o meu próprio dinheiro, né? Que assim você supera, por exemplo, se for dívida, se reestruturando, fazendo novos planejamentos e levando a sério, você paga todas as suas contas, você se liberta de todos os seus desafios aqui. Porque para alguns, de repente, é um custo de vida alto que você está agora. Mas aqui diz que se você se reorganizar e levar a sério, você supera. Você consegue enxergar onde é que está o problema, onde é que está vazando dinheiro, onde é que está perdendo dinheiro. Ou assim, eu tenho que pagar contas, eu estou com muita conta para pagar. Assim, pode levar um tempo, como a gente falou aqui, né? Até pagar todas as contas ou todas as parcelas, né? Mas aqui diz que a tendência é você conseguir. Só que assim, na questão do dinheiro é para você fazer uma nova estratégia de como administra o teu financeiro. Mas levar a sério, não é só planejei e comecei a colocar em prática e, sei lá, desistir, aí fui lá e gastei de novo. Não, vai dar errado. Aqui não, aqui você tem que ser uma pessoa muito séria, muito comprometida com os teus objetivos, tá, Câncer? Então é se reorganizar, fazer uma nova estratégia de como administrar, como ganhar mais, como subir na vida, como melhorar ou superar todas essas dívidas, ou se livrar do que tá, tipo assim, vazando dinheiro, descobrir onde que é o ralo ali, que não para de vazar dinheiro. Enfim, tá pedindo então mais organização, disciplina e responsabilidade com o teu dinheiro a partir desse mês de maio, tá? Mais uma vez, repete aquele padrão, falando que vocês têm que tirar um tempo para descansar, dar um tempo das coisas e não fique contando sobre a tua vida por aí. Por exemplo, tá tendo conquista? Evite contar. Tô com novos planos, tô tão feliz. Não, evite contar, sabe? Aí deixa para as pessoas descobrir, tipo assim, meses depois que já aconteceu, você já conquistou. E daí você já tá com aquilo garantido na mão e daí a pessoa olha, meu Deus, você conseguiu isso. Daí, sim, legal, daí você conta, assim, de boa, tá? Mas nesse momento guarde o segredo, é o que tá pedindo aqui. Pra você não contar sobre a tua vida pra ninguém. Principalmente sobre os projetos novos, porque senão o risco de dar errado e vocês ficarem frustrados é muito grande, tá? Então evite contar. Meu Jesus, amado, eu vi que eu tentei... Calma aí. Sobre o amor, gente. O que está acontecendo? Amor pro signo de Câncer. Vamos lá. Virou bastante carta aqui. Peraí, gente. Peguei. Vamos lá, vou começar com os solteiros. Os solteiros estão muito bonitos. Aqui, principalmente as mulheres, estão muito bonitas. Mulheres solteiras de Câncer, tá? Aquela folha tô bonita, tô bela, ao mesmo tempo tá com uma energia de atração muito grande. Mesmo que você me diga assim, não, eu não sou uma pessoa bonita. Não, gente, aqui tem um magnetismo, aqui tem uma energia que atrai olhares, sabe? Tá? Vamos cuidar dessa autoestima aí, se valorizar mais. Tá bom? Mas aqui mostra que vocês estão um pouco assim, um pouco receosos nesse setor do amor, tá? Tem uma vontade aqui, deixa eu abrir o que saiu aqui. Nossa, saiu bastante carta. Tem uma vontade, alguns de vocês, de ter um novo amor, ser feliz no amor, viver um mais romantismo na vida? Sim, tem. Lá no fundo tem sim, e não é tão fundo assim, né? Tem sim uma vontade de verdade aqui, de ser feliz no amor. Só que ao mesmo tempo tem um receio. Alguns de vocês às vezes se tornam pessoas bastante frias ali. Preferem pensar, não, prefiro levar o setor do amor de forma racional para eu não me lascar, sabe? Então, para alguns tem um pouco de medo aqui, tá?
de se entregar ou de se abrir para alguma coisa nova. No geral, vocês vão estar muito bonitos e atraentes. Mas assim, aqui cabe a vocês decidir se vocês querem se abrir para um novo amor ou não. Eu vou te dizer bem a verdade. Tem gente que sonha, deseja ter um novo amor. Mas na prática, quando chega assim, pega pra capar, como o pessoal fala, pensa melhor, analisa, acaba se tornando por uma autodefesa, uma pessoa até um pouco mais fria e racional, e acaba decidindo por não, melhor eu não me abrir, não me envolver com ninguém agora, nesse momento da minha vida. Tem algumas pessoas que vão acabar decidindo por não se abrir para um novo amor, tá? Mas assim, aqui diz que tá na hora de fazer novos planos, que sim, vocês já se decepcionaram muito no amor, já se frustraram muito no amor, mas tem tendência ainda a ser muito felizes e ter um amor correspondido. Então assim, essa coisa do risco, né? Eu desejo, mas eu tenho medo de quebrar a cara. Eu desejo viver uma coisa legal, mas eu tenho medo que padrões velhos, negativos, se repitam na minha vida, no setor do amor, que eu me decepcione de novo. Não, gente, assim, vai devagar, vai aos poucos, mas não deixe de viver a vida, tá? Aqui diz também que vocês precisam, nesse momento, cuidar um pouco do teu setor financeiro. Mais uma vez, repete aqui. Eu acabei de falar do financeiro que precisa ser cuidado melhor. Ali aparece também, tá? Por exemplo, você é uma pessoa solteira. Aí você fica se questionando, será que eu me abro para um novo amor? Será que é melhor eu não me abrir para um novo amor? Você se questiona. Muitos aqui se questionam. Só que ao mesmo tempo, aqui pede o seguinte. Câncer, você precisa trabalhar melhor o financeiro. Então assim, vocês que estão conhecendo pessoas novas nessa vida, que resolveram se abrir, não, vou conhecer um novo amor, vou me abrir, vou tentar. Não misture setor amoroso com o setor financeiro da tua vida, tá bom? Quer conhecer uma pessoa nova, quer namorar, quer, enfim, experimentar a vida, tem tendência aqui a ser feliz. Principalmente conhecer novo amor, por exemplo, assim, um lugar longe da onde você mora. De repente você vai passear num lugar e conhece alguém. De repente você vai tem gente que está com vontade de se mudar, né? Tentar viver em outro lugar, buscar coisas novas. De repente você se muda. E nesse novo lugar que você vai morar, você conhece um novo amor. Tem potencial, sabe? Tem potencial que ele conhecer um novo amor e ser feliz. De verdade, de coração, aqui tem. Só que assim, ele está pedindo que você cuide do financeiro. E quando você cuida do financeiro, você tem que saber dividir na tua vida. Isso é a pessoa que eu tô conhecendo agora, eu tô desenvolvendo algo com essa pessoa que eu conheci agora, tem potencial, tá legal, enfim. Vou aos poucos caminhando, ajeitando isso na minha vida. Mas do outro lado, eu tenho minha vida financeira, que eu também tenho que cuidar. E é melhor que nesse primeiro momento, Câncer, vida amorosa não se misture com vida financeira, tá bom? É isso. Mas como eu falei, tendência sim conhecer novo amor, para quem resolver se abrir. Tendência a ser uma pessoa que mora longe da tua casa, de repente conhece num passeio, de repente resolve se mudar, começar uma vida nova em outro lugar, conhece um novo amor. Tem potencial sim, para conhecer um novo amor, mas assim, tipo, longe de onde você costuma viver, conviver ali, tá na tua vida. Porque tá muito forte gente que se muda e a vida muda completamente também, até no sentido amoroso, tá? Fala sobre transformação, fazer novos planos, colocar em ação. Mais uma vez pede que você descanse, sabe? E que você... muita gente esperando uma pessoa certa, um amor verdadeiro, um amor com qualidade, né? Chegar. Não pode ser qualquer um também, né, gente? Mas pede que não conte sobre a tua vida, tá, gente? Vamos ver a pessoa amada? Carro de som hoje. Deve estar pegando o microfone o barulho. Deixa eu ver aqui. Virou. Deixa eu pegar aqui. Virou duas cartas, tá, gente? O que acontece aqui? Pra quem já conheceu alguém, já tem um amor na vida de vocês, Câncer, vocês, pessoas de Câncer que já são comprometidas, já tem um amorzinho na vida de vocês, é o seguinte, a pessoa amada, ela vem numa energia assim, desejando mais romantismo também. Olha como vocês estão parecidos. Você gostaria de viver uma coisa mais romântica, né? Uma coisa assim, uma abundância assim no setor amoroso, né? Muito legal isso, porque já viveu muitas decepções e frustrações, né? Então você gostaria de viver uma coisa assim mais assim intensa, mais emocional, ser correspondido realmente no amor.
A pessoa amada, ela vem numa energia também de buscando novidades nesse relacionamento, buscando por romantismo. Essa pessoa também está mais romântica, sonhadora nesse sentido. Parece que para alguns, o relacionamento de alguns aqui já passou um momento que sofreu cortes, sofreu assim distanciamento, algum tipo de frieza, que está muito forte para mim, pessoas que por algum motivo o relacionamento sofreu um corte brusco, ou um divórcio, um afastamento, assim, e mesmo aqueles que estavam juntos, estavam muito frio e bem distanciado, tá? Muitos aqui deram um tempo, pode ser que esse dar um tempo aí ajudou a vocês, a pessoa amada, a refletir melhor o que espera dessa relação, e essa pessoa espera mais romantismo. Acho que agora clareou um pouco a mente. Diz aqui que essa pessoa vai fazer novos planos, tá? Então, para aqueles que querem reconciliação, vai sondando devagarinho ali, ver se rola, mas a tendência, sim, a pessoa, essa fase de frieza, afastamento, corte, distanciamento, ela passa, sabe? E novos planos surgem. Então, dá para dar devagarinho ali, dar uma sondada, ver se rola uma reconciliação para quem quer. Aos poucos, porque essa pessoa é sonhadora, mas na hora de agir é uma pessoa mais racional, tá bom, gente? E aqui, ó, pra quem tá junto, mora junto, casado faz tempo, gente, aqui fala sobre vocês reverem o financeiro, tá? Acho que tá na hora de vocês fazerem um novo planejamento, principalmente financeiro. Por exemplo, vamos supor, faz 25 anos que estão casados, 5 anos, 25 anos, não importa, estão casados, é um relacionamento sério, moram juntos, tem os seus gastos, tá na hora do casal sentar e conversar para reformular os gastos, os custos do casal. Porque quando mora vocês numa casa, às vezes mora o casal, às vezes mora os filhos, e às vezes mora até os sogros junto, né? A sogra, às vezes acontece que a família é grande, mora todo mundo junto, né? Então, assim, tá na hora do casal sentar e rever aí como é que vão fazer com a questão financeira, tá bom? Mas tá muito bom para casais aqui que buscam coisas novas e perdoam os erros do passado para conseguir, sabe, se harmonizar de novo, tá bom? Ó, eu falo que, se for ver, são parecidos, tá? Às vezes um tem um jeitinho de lidar, às vezes a pessoa amada fica muito fria, racional, mas aqui mostra que as duas pessoas são românticas, sonhadoras, idealizadoras, enfim. E aqui fala muito sobre fazer um planejamento a respeito do futuro, então é cuidado financeiro do relacionamento hoje, mas também nos projetos futuros, né? O que vocês querem trocar de carro? Vocês querem comprar uma casa nova? Vocês precisam melhorar o financeiro porque a família está crescendo, entende? Aí que coisas precisam ser revistas. Mas a tendência, gente, é aquela coisa bem conversadinho ali, a tendência a fluir bem. Tá de ponta cabeça. As coisas acontecem no tempo divino, no tempo da espiritualidade. Confirma aquela carta que saiu aqui. A carta de corte ele confirmou. Vamos ver o que sai aqui de complemento. Virou. Deixa o controle da situação, deixa que as coisas aconteçam naturalmente. É o que diz aqui, Câncer. Então, quer um novo amor? Acredita, tenha fé para atrair, sabe, uma coisa boa. Quer melhorar o relacionamento que você já tem? Acredita que vai dar certo, vai aos poucos, sabe? Como eu falei. Aqui diz que existe uma forte atração magnética, com certeza, e ainda eu falei que Câncer vai estar muito atraente. Dê sua relação uma chance, trabalhe nesse relacionamento. É o que eu falei, relacionamento não estava legal? Pode ser melhorado. De que forma? Conversando, de coração para coração. O casal precisa ser mais unidos e ter mais comunicação ativa aqui, tá bom? Ser mais honestos um com o outro, é o que diz essa carta, tá bom? Enfim, no geral são cartas muito boas. Então, ou seja, tendência a melhorar, mas depende muito assim da vontade de vocês, tá? Câncer, de dar esse primeiro passo. Óbvio, conversando com a pessoa amada quando se trata do setor amoroso. Vamos aqui tirar uma carta. O cachorro da vizinha tá maluquinho. Vê a carta do reconhecimento. Vamos ver qual que é a mensagem para vocês? É a carta número 11. Reconhecimento, diz assim: o maior anseio da mente é ser extraordinário.
O ego tem sede e fome de que reconheçam que você é alguém. Aqui a pessoa quer melhorar de vida, ela quer subir de status. Ela pode querer muito desejar ser reconhecida. Alguém que realizará esse sonho por meio da riqueza, ou alguém que realizará esse sonho por meio do poder, ou da política. Tudo a ver com essa carta aqui que está no setor profissional de vocês. Pode ser alguém que realize esse sonho por meio de milagres, de truques, não importa. Pois o sonho continua sendo o mesmo. É insuportável não ser ninguém. É o que diz aqui. E esse é o milagre, quando você aceita a sua nulidade, quando você se torna tão comum quanto todos os outros. Quando você não espera mais nenhum reconhecimento, quando consegue existir como se não existisse. Estar ausente é um milagre. Você conseguiu entender aqui, Câncer? Que quando você para... Lembra que eu falei que aqui pode virar uma obsessão na vida da pessoa? Essa coisa de melhorar o status da vida, as conquistas, ou até, tipo assim, ganhar mais dinheiro, pode se tornar uma obsessão? Aqui nessa mensagem está muito claro que ele fala de forma metafórica, mas ele está falando o seguinte: quando você desapegar dessa ideia obsessiva de subir de vida, ser alguém, ganhar mais dinheiro, é quando as coisas destravam e fluem de forma mais positiva na mão de vocês, entende? É quando vocês se tornam mais magnéticos e atraem toda essa prosperidade que antes desejavam, corriam atrás, se desgastavam tanto para conseguir e parecia que o resultado era tão pouco, sofria sempre o quê? Um atraso, entende? Então aqui fala sobre desapegar. Desapegar é a chave para atrair toda essa prosperidade e sucesso que muitos desejam. Porque quanto mais eu sou obsessivo, corro atrás do que eu quero, pode se tornar uma energia desequilibrada quando se torna uma obsessão. E aí eu não estou atraindo, eu estou expulsando a coisa da minha vida e eu correndo atrás que nem um louco. Sempre na vibração da escassez. Não tenho, está fazendo falta. Estou correndo que nem um desesperado, uma desesperada para alcançar, entende? Isso aqui tem muito a ver com lei da atração. Eu vibro, eu atraio, entende? É bem clara a mensagem aqui para vocês. É um jogo muito espiritual isso aqui, tá, gente? Veio num nível muito diferente para os jogos que eu costumo fazer para Câncer. Tá bem... eu sinto aqui muita intensidade espiritual nesse teu jogo. Muita conexão espiritual com o teu jogo, ok? Felicidade para vocês, Câncer. Com certeza vocês têm tendência a ser muito felizes e prósperos aqui. É só mais uma questão de você ter equilíbrio, como mostra essa carta aqui, ok? Felicidades para vocês. Até a próxima. Tchau.